Fala, Sagatiano, começando mais um vídeo aqui no canal CRB Minha Paixão. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal. Temos a meta de chegar a 6 mil inscritos, conto com o Cito Sagatiano. Esse jogo importante, sábado, casa cheia praticamente aí, né? CRB e Goiás. CRB precisa vencer, né? Pra ficar ali tranquilo na parte de baixo. E também trazendo notícias do Goiás para esse confronto. O Goiás que ainda acredita, né? No acesso, é difícil, já que o Mirassol venceu, mas a equipe do Goiás vem pra cá em busca da vitória, mas sabemos que vai ser um jogo difícil, mas acredito sim na vitória do CRB. Vamos ver o que falou aí na Rádio CBN, beleza? Tamo junto. E também trazendo notícias do Goiás. Agora, Alberto, a importância desse jogo aí, tem os desfalques, tem o retorno do GG, e eu queria saber de você, assim, ponderando, é claro, as situações do jogo delicado que o CRB vai enfrentar em Maceió contra a equipe do Goiás. É claro que o jogo vai ser dificílimo com todos os titulares ou não, mas na situação de perder esses jogadores que o Iverson citou e com o retorno do GG ao time, o que o CRB pode colocar na balança? É mais doloroso essa perda desses jogadores, mesmo tendo jogadores reservas, ou pondera e traz como benefício o retorno do GG para o time principal? Eu acho que é muito importante a volta do GG, ele dá um equilíbrio, ele dá uma sustentação à equipe. Mas a ausência de titulares é algo preocupante. A gente tem falado do Getúlio, que foi o cara que fez o gol, talvez um dos gols mais importantes dessa temporada, que foi o gol da virada, o gol da vitória contra o Ituano. Mas a gente não pode esquecer que o Getúlio era um jogador que estava inclusive encostado no CRB. Não era um jogador que o clube contava mais com ele. Quando a gente falava da possibilidade, você tem um Getúlio no banco, você tem um Getúlio como opção, a galera dizia, é melhor jogar com -1. Era isso antes ou antes, né? Antes. Sim. Isso era o que se falava do Getúlio. Tanto que o CRB abriu mão dele, né? Então assim, ele marca um gol fundamental, inclusive projetando uma permanência do CRB, mas efetivamente só esse gol que ele marcou não vai fazer com que o Getúlio se transforme. Eu espero que ele reconquiste confiança. Ele é um cara resiliente, é um cara que mesmo nesses problemas, nessas dificuldades, todas as informações que tenho, é um cara que não relaxou, não deixou de trabalhar, é um cara extremamente sério, mas não vive uma boa fase, não vive um bom momento. E agora vai ter que mostrar substituindo o Anselmo Ramon, que tecnicamente é o grande nome do CRB, né? É um jogador diferente no time do CRB. Pode não vir bem, pode não estar numa fase, mas jamais subestimado, né? Não dá para você desqualificar o Anselmo porque ele não vive uma fase boa. Então, torcer para que o CRB possa fazer um jogo competitivo contra o Goiás. Eu sinceramente esperava e tinha na cabeça que o Goiás ia chegar aqui já desmobilizado, já desmotivado, mas não é isso que aconteceu. O Goiás sabe de uma dificuldade, mas ainda acredita em acesso. E até um detalhe que o próprio Emerson chamou a atenção, que se o jogo fosse fechando a rodada, por exemplo, talvez Sport, Mirassol já tivesse ganho jogos, haveria uma desmotivação do Goiás, mas não, o Goiás abre a rodada com o CRB. Então os caras vêm voando para cá para buscar o resultado. Eu tenho discutido isso e é para deixar muito claro para o torcedor entender. O CRB não precisa jogar bem. O CRB precisa ganhar. Ele precisa de vitórias. Se ele tiver duas vitórias nesses 3 jogos, ele está mantido na Série B. Então, tranquilíssimo. Se ele tiver 2 vitórias, com bola batendo na trave, com o goleiro fazendo milagre, com o time ruim, mas ganhando, ele está na Série B. Então isso é que é o importante. Agora, você não pode fechar os olhos
para dificuldades que o CRB está tendo dentro dos jogos. Então, dentro dessas dificuldades, você tem um afastamento maior da possibilidade de vitória. O CRB tem tido muita dificuldade nos jogos. Esse jogo com o Ituano não foi tão desgraçado quanto o jogo contra o Coritiba, mas o primeiro tempo do CRB foi sofrível. O Hélio, depois da coletiva, disse: a gente não imaginou que o Ituano jogaria daquele jeito, ele jogou diferente do que jogou o ano todinho, mas demorou demais a corrigir. O CRB teve espaçamento do seu time no jogo inteiro. O Hélio chegou aqui dizendo que não abriria mão de intensidade. Hoje o CRB não tem intensidade, não consegue ter intensidade. E eu entendo isso como um final de temporada com o CRB muito desgastado. Que ele também cita na coletiva, né? Então, que o CRB, entre os times da Série B, é o time que mais jogou na temporada. E por isso você vê um time menos intenso do que ele gosta. Menos intenso, porque ele também não é louco. Sim. De cobrar Estourar intensidade, os caras, né? Estourar os caras nessa hora. Então ele faz uma adaptação a algo que ele não gosta, mas que é extremamente necessário para o momento. Dito tudo isso, não tem outro caminho que não seja o CRB tentar a vitória. É jogo complicado, é jogo difícil. A pressão é do CRB, Sim. porque dos adversários. Tem favorito, Roberto, na sua opinião? Nessa hora não, eu acho que é muito equilibrado. Não, né? Você tem uma força que o CRB vai ter do seu torcedor, mas assim, se o CRB sai atrás no placar, você tem uma dificuldade. E um desgaste emocional muito grande. Desgaste emocional. O torcedor começa a cobrar, o torcedor já começa a xingar porque ele já viu aquilo acontecer. Então, assim, acho que é um jogo muito equilibrado, com o Goiás no momento melhor do que o CRB. Mas favorito você acredita que não tem? Mas favorito não. Acho que a presença do torcedor iguala. E essa, por menos que seja uma diminuição de pressão com essa vitória do Ituano, isso também favorece o CRB. Sobre a situação do Getúlio, claro, nas medidas proporções, no que eu vou comparar agora. Então, ressalva aí para muita coisa. O Daverson, em algumas situações no Palmeiras, ele entrou e fez gols importantíssimos, dando título, inclusive, de Libertadores para o Palmeiras. O Getúlio fez esse gol que é importantíssimo, onde o CRB praticamente deixa o Ituano com uma vaga para a Série C. Você acredita que o jogador não possa entrar um pouco mais motivado e o que o torcedor tinha de impressão dele possa ser repaginado com um jogo tão grande e importante como esse? Você não acha que possa ser muito motivacional? Acho que é importante você trabalhar com o mental dentro do jogo. E eu disse aqui que o Getúlio é um cara resiliente, é um cara sério, é um cara comprometido. Né? Com todas as críticas, com ele afastado. Nunca foi um cara assim de quer lá saber de CRB, né? Deixar pra lá. Todas as informações que eu tenho, é um cara presente, treina sério, não tá nem relacionado, mas tá lá envolvido, tá trabalhando, tá forte. Então acho que isso é muito positivo. Eu só digo isso porque, por exemplo, ontem o Gabriel chegou a citar aqui, por exemplo, eu nem levaria o William Formiga para a relação. Eu sei que essa é uma opinião, mas assim, não dá para abrir mão de ninguém. Não dá para abrir mão de ninguém. O CRB não se dá o luxo de abrir mão de ninguém. O William Formiga tem sido miserável, o William Formiga tem sido ruim. Era o que a gente dizia do Getúlio. E o Getúlio foi lá e fez o gol que está resolvendo a vida do CRB no campeonato. Então, vou insistir, quando a gente falava de Getúlio, tem um Getúlio no banco, é melhor nem entrar. Era o que a gente dizia aqui. É melhor nem entrar, porque é um a menos. Esse cara não serve, não presta, não acredito. Então, assim, não dá para abrir mão de ninguém. E acho que essa não é a hora de você isolar jogadores, isolar pessoas do grupo.
Porque o grupo sente, Thiago, se estão fazendo isso com fulano, poderiam fazer comigo. Então, qualquer dúvida em relação a isso, acho que é ruim pro CRB no momento. Então, resta apenas uma vaga e uma luzinha no fundo do túnel. O Ceará tá mais próximo, o Goiás também tá ali. Quem sabe ainda mantendo aquela expectativa de que o tribunal possa anular o jogo contra a equipe do América. E vai querer mais o que a América no campeonato? Mais nada. Então, o Campeonato Brasileiro se encaminha realmente para o seu final e praticamente já definidos os 4 primeiros colocados. O Goiás segue com a preparação para encarar o CRB no próximo sábado. O técnico Wagner Mancini não jogou a toalha. Daqui a pouco os detalhes dessa preparação esmeraldina. O Mirassol goleou a equipe do Curitiba, um resultado ruim para o Goiás. A diferença entre o Goiás e o time paulista agora é de 8 pontos, com 9 pontos em disputa. A diferença do Goiás para o Novo Horizontino é de 9 pontos, com 9 pontos em disputa, mas é claro, tem o confronto direto entre as duas equipes na última rodada. Só que o Goiás vai fechar a rodada mais próximo do G4 do que iniciou. Isso porque o Sport, que perdeu seu jogo, caiu na tabela, o 4º colocado agora com 59 pontos, e o Goiás é o 6º com 54. O Ceará é o 5º com 57. Então a diferença do Goiás para o G4 é de 5 pontos, com estes 9 pontos ainda em disputa. O Goiás que segue se preparando para encarar o CRB no próximo sábado. Jogo fora de casa. Goiás, que vem de uma sequência de 4 vitórias consecutivas, tenta a 5ª vitória consecutiva, né, para seguir vivo na luta pelo acesso. E aí, por falar nessa questão de acesso, o técnico Wagner Mancini, ele foi questionado com relação ao Goiás pagar mala branca para os seus adversários nessa reta final da Série B. E a resposta dele foi interessante, já que o Goiás tá com o secador ligado, né? Secou o Mirassol ontem, secou o Sport outro dia, o Novo Horizontino. Mirassol e o Novo Horizontino não deu certo, né? Mas o Sport deu certo. Inclusive a diferença do Goiás para o Sport caiu. São 5 pontos entre o Goiás e o 4º colocado. Então confira a resposta do Wagner Mancini sobre o Goiás pagar ou não mala branca. O que eu acho é que o Goiás tem que fazer de tudo para vencer as suas partidas, né? E sempre que a gente tem um jogo, ao término da partida a gente entra no vestiário assim como foi hoje e todo mundo fala assim, e os outros jogos, e fulano, e a gente tá focado nos nossos jogos. Eu acho que dinheiro nessa hora não vai fazer a diferença, tanto é que a gente, e eu já falei sobre isso aqui, nós abrimos mão de premiação exatamente para poder passar que não é o dinheiro que vai te fazer correr mais do que você corre, porque a gente é bem remunerado no futebol, né? Então que o Goiás foque nas partidas dele. São 9 pontos em disputa. Tá difícil, eu sei que tá difícil, mas não é impossível. Nós que já estamos no futebol há bastante tempo, a gente já viu muita coisa acontecer, então a gente não pode de maneira alguma jogar a toalha. Vamos acreditar. Eu acho isso muito mais saudável, muito mais humano do que se oferecer dinheiro para o outro. Aí o Wagner Mancini, com relação à preparação do Goiás para enfrentar o CRB, ele conta com o retorno do Diego Caito na lateral direita. O Dieguinho segue como dúvida. O desfalque confirmado é o atacante Rildo. O Dieguinho, que é dúvida, possivelmente não ficará à disposição, e aí o Diego Caito deve assumir a lateral direita do Goiás contra a equipe do CRB.